Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje é dia 23 de setembro do ano de 2023, graças a Deus, findando esse mês, né? Mês de setembro. Eu não vejo a hora de findar logo esse ano, mas, né? Eu estava lendo aqui uma parte, estava fazendo um estudo, na verdade eu já fiz diversos estudos hoje. Na verdade eu estava fazendo antes, agora estou na parte de ciência política aqui. Mas eu estava fazendo um estudo, né? Lendo, né? Fazendo algumas leituras, né? Teologia da Trincheira. Muito bom esse livro. Muito bom. Mas eu estava vendo, agora eu vou ver se eu acho essa página aqui. Onde é que está essa página, gente? Vem na mente agora aqui. Mas muito interessante a página, né? Aquele que eu vou pausar aqui para me achar, peraí. Assim, pessoal, o assunto aqui fala sobre a teologia da alma, né? E aqui tá aqui, ó. Agora a alma é livre para servir a Deus, não como um escravo trêmulo de medo serve ao seu senhor, mas como um homem que se dedica à mulher de sua vida, um filho obediente, a um pai amoroso, a quem escapou de uma tragédia, honra a quem o salvou da morte. A criação vira motivo para o louvor. A alma celebra chuva, trovões, relâmpago, neve, canto de pássaro, lua, estrelas, ondas do mar. Tudo faz recordar do amor do Criador, visto agora como Pai. É muito interessante essa parte aqui, que ela nos demonstra aqui. Tem mais conteúdo aqui, né? É, é, como que aquela pessoa, porque aqui fala aqui num trecho aqui, ó. Aqui fala num trecho. Eu já li esse livro várias vezes, né? Acho que está aqui, ó. Fala num trecho que diz assim, ó. O Salvador. Não vou pegar aqui. Somente sendo um ramo da videira é possível viver acima das leis dos homens e dos próprios mandamentos. Então estão aqueles e dos próprios mandamentos, dizendo, cadê? Dos mandamentos divinos, a fim de ouvir diariamente o Salvador dizer: onde estão? A gente tem que ouvir isso todos os dias, né? Onde estão os teus acusadores? Esse meu óculos já tenho dificuldade com ele. Difícil, piorou minha visão. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que maravilha, essa parte aqui é maravilhosa. Aí tem uma outra parte que ele também fala aqui, ó. Tem uma relação pouco compreensível com o meu nome. Ele dizendo aqui, o autor, né, esse pastor aqui, autor desse livro, né? Talvez haja uma explicação psicanalítica para ela. Não sei ao certo, chamo-me Antônio Carlos. Algumas pessoas queridas me tratam pelo nome completo, Antônio Carlos. Outras se referem a mim como Pastor Antônio Carlos. Se eu colocar mais longe, aí eu enxergo bem. Pastor Antônio Carlos. No meio presbiteriano, a quem respeitosamente se dirija a mim por Reverendo Antônio Carlos. Quando alguém me chama de Antônio Carlos, sinto que essa pessoa não é íntima. Se me chama de Pastor Antônio Carlos, a distância aumenta. E quando sou tratado como Reverendo Antônio Carlos, sinto essa pessoa mais afastada ainda. Gosto de ser chamado de Antônio. Todos os meus amigos íntimos chamam-me de Antônio, assim como meus irmãos, minha mãe, minha mulher. Amo ser chamado de Antônio. Quando alguém me trata pelo meu primeiro nome, tenho a impressão de que essa pessoa me é próxima. E sim, eu vou encerrar aqui.
Então, o que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Esse assunto, sabe, de chamar de irmão, né? Ah, irmão fulano, irmão... Eu não sou muito... Somos irmãos. Eu acredito nisso, nós somos irmãos, né? Eu reconheço isso, né? Somos irmãos, mas eu acho que se torna tão irmão fulano. Eu acho isso tão... Não tem uma necessidade disso. Fica é como se fôssemos um objeto. E nós não somos objeto, nós temos nome. Temos nome. Eu gosto de ser chamado pelo meu nome. Pelo meu nome. Meu nome chama lá Silvio, é esse meu nome. Né? Irmão Silvio, parece que eu sou um objeto. Sabe? Eu não gosto disso. Não gosto. É mais ou menos o que esse pastor, autor desse livro aqui, né, Antônio Carlos Costa, né, é mais ou menos o que ele fala, né? Então, eu queria dar um destaque a isso, né, nessa parte aqui desse estudo, né, que eu estou fazendo, dessa leitura, né? Na verdade, eu nem estou estudando mais aqui na parte da ciência política. Isso aqui é minha leitura de todos os dias. Todo dia eu leio, né? Pela manhã, aí na parte da tarde eu leio, de noite eu leio também, né? Eu faço leituras, né? E de diversos assuntos. A parte da teologia sempre está nesse, né? Às vezes passa batida, às vezes eu não leio, né? Mas no geral é diariamente. Diariamente eu faço meus estudos. Eu estava falando agora num grupo, antes de fazer esse vídeo, eu estava conversando num grupo, né? E que inclusive é um grupo, na verdade, político, né? Mais ou menos político. E eu estava dizendo que o conhecimento o conhecimento é que nos liberta, né? O conhecimento ele tira-nos de muitas prisões, né? Prisão da ignorância, né? E no tocante ao conhecimento teológico, né, um teólogo sem espiritualidade ele não é ninguém, ele é apenas um historiador, quase mais ou menos, né? Um historiador. Ele tem conhecimento da teologia, dos fatos, né? Mas não tem a espiritualidade. Então não tem muita. Tem a serventia para os homens, né? Mas para o homem espiritual acaba que ele não tem muita serventia, né? E no tocante para levar, para conduzir as pessoas à salvação, não tem muita serventia o teólogo, né? Ele tem para fazer os livros, para poder, enfim, mas ele não vai conseguir inspirar ali, né, o conteúdo pelo Espírito Santo. Ele vai inspirar um livro de história, mais ou menos assim, né? Não sei se bem dessa forma. Então, mas a teologia ela é fundamental, Da mesma forma, eu estava conversando com o pessoal ali do outro grupo a respeito da política, né? Existem muitos desencontros, né? O que eu disse lá no grupo? A sociedade ela é regida por regras, por normas, por conceitos, né? E todas essas regras, essas normas, esses conceitos, é como se fossem ruas, né? Você vai para um lugar e lá tem rua, né? Se você caminha por um lugar onde não há rua, né, você está fora daquelas regras, né? Então, dificilmente, por mais que você imagine na sua mente que você está certo, né, mas você está fora das regras, né, dos conceitos delimitado ali, oferecido pela sociedade, a sociedade primitiva lá do passado. Isso vem de longe, né? Vem evoluindo, a sociedade vem evoluindo no tempo, né? Então
A gente percebe hoje que tem muitas pessoas que se direcionam ou se compartilham ideias políticas que estão totalmente fora do conceito, das regras, né, que a sociedade vem trazendo, né, desde o tempo dos tempos antigos, né, dos filósofos antigos, né, e querem impor isso assim de qualquer jeito nos dias atuais. Não funciona dessa forma. Não é assim. Não vai acontecer. Não existe nenhuma condição para que isso aconteça, né? Então, certamente essas pessoas vão ter dificuldades. Elas vão ter dificuldades, não, elas vão ter grandes problemas, né? Podendo levá-las à prisão, podendo levá-las à rejeição, podendo levá-las a um isolamento, né? E aí vai derivando outros problemas, outras questões, né? E é o que nós temos, o que a gente tem visto na sociedade, né? Surgem os camaradas com as ideias, né? Eu estava estudando aqui, tá aqui na tela até, tá aqui, ó, formas de governos e regimes políticos. Isso aqui é a base, né, da ciência política. Mas aqui tem uns textos complementar que é interessante, muito interessante. Então as pessoas não entendem bulunfas disso daqui, as formas de governos e os regimes políticos. Eles querem criar um outro regime que estão fora das regras, né, das constituições de seus países, né? E isso se faz por ignorância ou por má fé. Por um desses motivos, ignorância ou má fé, né? Quando parte do povo, né, mas embora nada parte do povo, sempre tem um incentivo, né, alguém motiva as pessoas a serem dessa forma, né? Mas vamos dizer que o povo ali há ignorância, mas aqueles que estão em torno dos poderes, né, e querem o poder, buscam o poder, esses são má fé, né? Não é ignorância, é má fé, né? Então é importante às vezes a gente ter um pouco de conhecimento a respeito disso, né? E o conhecimento ele não pode se limitar a um livro. Um livro você tem ali a interpretação daquele autor, embora o livro pode ser ótimo, maravilhoso, mas tem a interpretação dele. É importante você ver a interpretação do outro e do outro e do outro, né, para aquele mesmo assunto, né? E você vê lá no início de tudo a interpretação daqueles que iniciaram aquela, no caso político, né, aquela conduta, né, aquele método de governo, de partidos, de regime, de governança, né, para você poder entender, né? E aí não é só entender as formas de governo, as formas de regimes de políticos, né? Não. Aí você tem que entender também a sociedade, né? A sociedade no todo. Você tem que entender também a geopolítica, né? Hoje você não pode pegar o seu país, porque aí se torna o comunismo que as pessoas têm tanto medo. Pô, não, o Brasil, nós vamos isolar o Brasil, aí é o comunismo. Aí é mais ou menos como se você estivesse colocando o país num regime comunista, né? Isolar o país. Não existe isso. Então, o mundo, a geopolítica internacional, mundial, ela vive, é uma plataforma, são algumas plataformas de interesse, né? E as nações, elas vão se evoluindo tecnologicamente, na ciência, enfim, no intelectual, né? Depois disso daí o
o progresso da nação através de indústrias, de comércio, enfim, de algum nicho, né, econômico, né, de produção econômica, isso aí, de produção econômica, e as nações vão evoluindo, umas evoluem mais do que a outra, enfim, mas o que precisamos entender que esse mundo geopolítico que existe é um mundo que nós todos precisamos compartilhar, né? Eu não tenho como viver sem os outros países, né? Não tenho como viver. Agora a questão precisamos entender que é necessário que façamos escolhas, né? Escolhas para que o nosso país ele tenha uma vida, nós possamos ter uma vida tranquila dentro do nosso país, uma vida de prosperidade. O que eu falo prosperidade não é o sentido, vamos ficar tudo rico. As pessoas entendem muito mal as palavras dos outros, né? Não, a prosperidade que eu falo é a prosperidade no sentido de você ter uma vida digna, né? Como é que tem uma vida digna? É o trabalho, a qualidade do trabalho, né? Os frutos do trabalho, o que você vai conseguir alcançar com os frutos do seu trabalho. Você precisa alcançar uma vida digna, uma vida confortável, né? Confortável não é morar em mansão, não tem nada a ver com isso. Confortável é você morar num lugar onde você se sinta confortável. É isso, né? Você pode morar até dentro de uma favela, embora é muito difícil, né? Mas tem gente que gosta. Tem gente que se sente confortável lá, né? Mas aquilo ali está muito longe de ser confortável, né? Aí é sei lá, um conflito, né, psicológico naquela pessoa, um conflito de não vou entrar no mérito, né? Mas tem gente que gosta, né? Então, mas é isso que nós precisamos. Agora, nós vivemos num país, eu daqui a pouco vou escrever a respeito de alguma parte de ciências, eu vou escrever no meu site, lá no site da empresa, tá? Onde eu faço alguma coisa na parte da geopolítica, né? Falar um pouco sobre os acontecimentos aí, as guerras, mas eu já falo aqui. Então, as pessoas precisam trabalhar. A grosso modo, assim, resumindo, as pessoas precisam trabalhar, né? E as pessoas não têm conhecimento bulufas de nada, né, a respeito disso. E nós precisamos conhecer como que se dá o processo, né, de levar o trabalho para as pessoas, para a população de um país. Como que se dá esse processo? Tem gente que não conhece nada. E tem gente formada, gente com emprego, com diplomas, se não tiver doutorado até por aí, e não conhece, não sabe como é que se forma isso, como é que um país ele gera empregos, né? Principalmente um país gigante como o nosso, que é o Brasil, né? Com mais de 200 milhões de brasileiros. A população é gigantesca, né? A força de trabalho, eu não tenho os números aqui, mas eu acredito que passa de 110 milhões de brasileiros. A força de trabalho passa disso daí. Não tem, eu estou falando isso aqui sem exatidão, não tem os números aqui, né? Um tempo atrás eu até tinha, mas isso é fácil, é só ir no Google ali, o Google já diz o que é, mas eu estou com as telas abertas aqui, eu não vou mexer agora. Então, se pegar 110 milhões de brasileiros e inserir no mercado de trabalho, é duro, não é fácil, né? Para como é que você faz isso? Você tem que ter os meios, as plataformas, né, que vá levar essas pessoas para o campo de trabalho, né? E normalmente, para que isso acontecer, você não tem como, por exemplo, o Brasil é um país lindo, maravilhoso, um país turístico até, né? É um dos países mais lindos do mundo, mas por mais que o Brasil ele invista aqui, que é muita grana também, numa plataforma turística, né, mas bem organizada, com uma estrutura maravilhosa,
você não consegue empregar a população. Você não consegue. Ainda assim fica um número muito alto de brasileiros sem emprego. Isso eu estou falando, você não consegue empregar direto e indiretamente. Né? É claro que é um número bem expressivo. Né? Se o Brasil um dia fizesse isso, é um número expressivo, muito grande. Né? Mas ainda assim não dá, é insuficiente. Né? O Brasil ele precisa o quê? Essa é uma ideia, né? Acho que isso é muito válido o Brasil investir nisso. Né? Nós investimos isso, buscar recursos de fora também para esse tipo de investimento. Mas tem que investir na indústria. Tem que investir na indústria. Agora, para investir na indústria, você tem que ter a matéria-prima. Você tem que ter aqui no solo, no nosso país. Porque se for comprar matéria-prima de outro país, você não consegue competir com o mercado internacional, que é gigante, que é o controlado ali pelos Estados Unidos. É muito gigante, né? E aí você não consegue competir com esse mercado, né? Quase que um monopólio, né? Então você não consegue competir. Então você tem que ter a matéria-prima, para você não ter que comprar nada de fora, né? Veja bem, um exemplo claro disso são os combustíveis. Nós podemos fazer combustíveis aqui para nós, vamos falar para nós aqui, e preço, porque nós somos autossuficientes na produção de combustível, de petróleo, né? E esse petróleo vira combustível. Nós podemos aqui remontar toda as empresas petroquímicas, né, de refinarias e tudo mais, e produzir combustível. O combustível fica relativamente barato, né? Relativamente barato. Só que na hora que você vai levar esse combustível para o preço interno, para competir lá fora, você não, se a gente for comprar esse combustível, te perdoa o erro aqui, se você for comprar esse combustível lá de fora, que é o que se faz aí, está mudando essa política, mas é o que se faz. Quando você compra petróleo lá de fora, que existe até regras internacionais a respeito disso, o combustível fica lá em cima, né? Se você faz com o seu combustível aqui, o seu petróleo fica lá embaixo. Se você compra, fica lá em cima, né? Aí é o mercado internacional, um monopólio ali, praticamente quase que um monopólio. Então, é bem assim que funciona. Então, as pessoas precisam ter entendimento a respeito disso, precisam buscar, conhecer, né? Então, nós precisamos industrializar, o país precisa industrializar, né? Para que essa indústria, as pessoas precisam entender, se você entra numa indústria, o país ele investe em uma indústria petroquímica, por exemplo, né? Para produzir os derivados do petróleo, a gasolina, enfim, são diversos produtos. Você emprega lá milhões de pessoas nisso daí. Ou vamos dizer, diretamente, vamos chutar baixo aqui, 1 milhão de brasileiros. Ou chutar alto, não sei, depende do tamanho. 1 milhão de brasileiros, diretamente. Não chega a isso, vamos dizer 500 mil brasileiros. Né? 500 mil brasileiros. Mas no indireto, que são as empresas que prestam serviços para aquelas empresas, para aquelas indústrias, né? E são outras indústrias, indústria do plástico, indústria do papel, indústria da borracha, indústria enfim, tudo aquilo que aquela indústria petroquímica necessita, né? Nasce no país para servir aquela indústria petroquímica, a indústria automobilística, a indústria, né, aí vai o serviço de transporte, os serviços de manutenção, são coisas demais, né? Então gera facilmente milhões de emprego, né? Milhões de emprego para abastecer aquela indústria do petróleo, um exemplo, né? Tem a indústria da mineração também, que nós somos um país rico no minério. Há décadas aí nós estamos entregando minério a preço de banana para fora, exportando, né? E ao invés de usarmos esse minério para produzir riquezas para o país, né? Para produzir progresso,
para gerar emprego aqui dentro do país. Então as pessoas não entendem. E aí ficam nessa ideia, não, nós temos que privatizar, nós temos que privatizar. Quando você privatiza uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, o que eles fazem? Na verdade, eles não querem nem saber da Petrobras. As empresas que ganham essas concessões, né, consegue adquirir a Petrobras, são as empresas que monopolizam a distribuição de combustível no mundo, né? A Exxon, Mobil, enfim, tem diversas, né, por aí, internacional, controladas ali pelos americanos. Elas compram apenas por uma coisa, para pegar e tirar ela do caminho. Elas vão lá, sucateiam aquela empresa, fecham as refinarias, fecham tudo, ou seja, tiram os empregos dos brasileiros para que ela saia do caminho, né? E elas continuam vendendo, trazendo o combustível lá de fora para nós. E aí é aquilo que eu falei agora há pouco, o combustível fica muito caro e a gente não consegue pagar, né? Então, então tem gente que fica atrás disso, né? Vamos privatizar, isso é uma roubada, né? E a partir do momento que você privatiza uma empresa estatal, né? O governo, por exemplo, você pode privatizar para um brasileiro, mas a regra é o seguinte: o brasileiro, se eu comprar alguma coisa, eu tenho o direito de vender, né? Então, privatiza para um brasileiro, o brasileiro, ele, por dinheiro, ele vende para outro, vende para um laranja, que o laranja é lá de outras nações, né? E encerra o processo de produção. Mas e aí nós abrimos outro Estado. Por que o Estado precisa ter? Porque o Estado é o indutor da economia. Se o mercado, que são os empresários, os bancos, eles não investirem na produção, né, o Estado investe, né? Então a ideia, o Estado existe para isso, para que o Estado é uma segurança, né? O mercado não quer investir, o mercado não quer gerar emprego dentro do país, né? Porque ele quer gerar emprego lá em outro país. Naquele país ele não quer investir, vamos dizer assim, né? Aí nós vamos cruzar os braços e chorar? Sentar no meio fio da calçada e chorar? Não, né? Aí se o Estado ele não tem mais empresa que produz aquilo, né? Porque uma empresa não é só abrir um CNPJ, a empresa tem um estudo, tem a tecnologia dela para produzir aquele produto, para explorar petróleo, para explorar minério, enfim, né? Não é só chegar lá e abrir uma empresa, não. Tem um negócio, o buraco é mais embaixo, gente. É mais embaixo, né? Então, por isso que tem que ter. O Estado é isso daí, é a segurança. Opa, se o mercado não quer, nós vamos produzir, né? Então a empresa não pode nunca fechar, nunca pode privatizar uma empresa pública, né? Porque ela é uma empresa de interesses nacionais, interesse do povo, né? Se o mercado ele não tem pátria, o mercado não tem filho, não tem mãe, não tem esposo, o mercado eles cuidam do bolso deles, são acionistas, né, do mundo inteiro que querem saber do lucro deles, né? O lucro está voltado para o mercado internacional, para a produção lá fora, lá nos Estados Unidos, né, alguns países da Europa. A produção não é nos países periféricos. Aqui no Brasil, esse mercado só tem interesse na nossa matéria-prima. Apenas nisso. Isso aí não gera emprego, né? Então as pessoas não entendem, não compreendem o que é isso. Acha muito lindo esse negócio desse capitalismo americano, né? Porque dessa forma, dessa liderança do capitalismo. O capitalismo é bom, é muito bom, né? Embora tenha muitas falhas e precisa ser corrigidas, né? Que é isso que está construindo aí no mundo, né? As pessoas não estão vendo, mas é isso que está sendo construído, né? Então, as pessoas precisam buscar conhecimento, né? Entender. Da mesma forma, para entender as coisas de Deus também, precisa ler o que um fala, escutar o que o outro fala, né? Claro, o mapa é a Bíblia Sagrada. O que o fulano está falando aqui tem que estar contido ali, na Bíblia Sagrada. Se não tiver contido ali, então põe no bolso furado, né? Mas
Nem tudo, tem coisas que determinados autores falam. Eu gosto de diversos, né, autores de livros, mas tem coisas que eles falam que eu não pego, né? Não vejo, né? Tem uns que é de cunho ideológico não, é dogmáticos, né? Tem outros que colocam uma atenção muito grande para determinadas situações ou coisa que eu não vejo a necessidade. Então, tem coisas que eu descarto, né? Então, mas o importante é como eu li aqui, né? Você chega um tempo que não é mais doutrinas, não é doutrina que vai te levar para o céu, né? É a sua relação com Deus. A sua relação com Deus, ela vai fazer de você, vai gerar em você uma transformação de ser, né? Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer, porque senão você fica escravo da doutrina. E eu não vejo a doutrina como um método eficiente para salvar ninguém. Não vejo essa eficiência, né, para salvar ninguém, né? Então a gente precisa conhecimento, buscar, né? Tem gente que fica só na Bíblia. A Bíblia você só vai ver só a Bíblia. A Bíblia é um livro até difícil de ler, né? É difícil de ler, você precisa entender, precisa escutar o que outras pessoas falam a respeito, né? Como que elas interpretam determinado trecho ali da Bíblia, determinada fala ali da Bíblia. Como que o outro também interpreta. Para você começar a ir mais além, porque a Bíblia, a linguagem dela é muito, muito complicada, né? Ela está lá nos tempos primitivos, lá no primitivo do povo lá em Abraão, lá naquele tempo lá. Não é mais a fala nos tempos de hoje. Ah, mas tem muita gente que... Não, mas aquela fala, ela foi aquele dia, será ontem, vai ser hoje, vai ser amanhã. Sim. O objetivo daquela fala, daquele mandamento, o objetivo. Agora, talvez você não... As pessoas não tenham nenhuma compreensão, né? Por exemplo, tem mandamento que é fácil. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por exemplo, o mandamento de Jesus Cristo. Pode ter muita interpretação. Tem muitos que podem falar assim: mas o próximo é eu pegar e ajoelhar. Quando eu vou ajoelhar, eu vou falar: Senhor, ajude todas as pessoas da terra. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo? Eu não vejo. Amar ao próximo como a ti mesmo é o que? No dia a dia. Teologia da trincheira, né? É aqui, no dia a dia, né? Nós estamos numa trincheira, né? E tem muitas outras pessoas na mesma trincheira. Tem pessoas que nem conhecem o Evangelho, estão na trincheira, estão combatendo um adversário sem mesmo saber que existe um adversário. São pessoas que têm um coração voltado para Deus também, mas não conhecem. Pessoas de índoles boas, no sentido de coração, mas não conhece a Escritura, não tem intimidade com Deus, né? O que nós precisamos é disso, intimidade com Deus, né? Viu que o meu assunto aqui foi política e teologia, ou espiritualidade, né? Teologia é importante a gente conhecer, já falei aqui, né? Mas a espiritualidade é muito mais importante, mas ela tem que ter o conhecimento teológico, né? Não ali de regras, não pode pecar, porque você pode observar que a maioria dos pastores, dos ministérios de igreja, a única coisa que sabe dizer é não peca, não peca, não peca, não peca, não peca, não peca, fica ali martelando a cabeça, a pessoa não sabe nem... Se a gente pegar e não ajudar o nosso próximo, é pecado. É pecado. Mas o que eles querem dizer é não pecar no sentido de não roubar, de não matar, de não adulterar, de não... É isso, né?
Mas se a gente tiver um coração maldoso, ver uma coisa, alguém fazendo mal a alguém e aquilo ali trazer um contentamento para nós, tá tudo acabado. Tá tudo acabado. Você não ter adulterado, você não ter matado, não roubado, não significa nada. Teu coração é duro, é pedra. É pedra. Não serviu para nada, né? Você escapou de um você escapou do lado do precipício e caiu no outro. Caiu no outro, né? Saiu dali, mas caiu no outro lá. É o seu coração, né? É isso aí, pessoal. Ficou longo o vídeo, mas eu acho que, na verdade, eu queria falar muito mais. Isso aqui é assunto para mais de horas falando, né? Mais de horas. Eu ia fazer esse vídeo até diferente. Eu ia fazer ele cortado, várias coisas, mas é o jeito que deu aqui e assim será. Deus seja louvado.